Então, como eu coloquei para vocês, né, eu escrevi um texto sobre esse tema, os sete poderes da biodança, né, porque esse, digamos, esse princípio teórico, essa organização da teoria em sete poderes, né, vem assim um pouquinho mais tardiamente, eu não me lembro direito, eu acho que até no texto tem um ano que foi isso, mas eu me lembro que foi um encontro de biodança que teve lá no Chile, né? E então que Rolando anunciou, né, trabalhou, desenvolveu essa teoria, onde ele vai distinguir assim sete poderes básicos, né, os sete fatores que são determinantes para a biodança ser biodança, né, que são pontos chaves, pontos clave de trabalho, né, que são necessários a gente levar em conta quando a gente estrutura o nosso trabalho. Então, vão estar sempre presentes esses sete fatores, né? E eles fazem realmente a estrutura, tanto metodológica quanto teórica da biodança. Então, vamos ver quais são esses sete poderes. Então, o primeiro poder, né, inabalável, né, a música. Então, a música em biodança é algo muito importante. A gente tem na formação dedicado dois módulos inteiros só à música, né? Em um a gente vê a música como algo mais geral, né? E a sua importância dentro da estrutura de biodança. E num segundo momento a gente vê o que a gente chama de semântica musical, ou seja, o que é a música, né? Qual é a linguagem que a música vai desenvolver que nos toca em nível emocional. Então, o facilitador de biodança, através desses primeiros dois módulos que tratam de música, mas ao longo de toda a sua formação, a música é um tema muito importante, né? Ele tem que desenvolver essa sensibilidade para perceber. O que na estrutura musical está despertando emoções. E que emoções são estas que são despertadas? Então, a música em biodança não é uma música aleatória, não é qualquer música que pode ser usada, porque a música tem um poder, né? A música desperta emoções. Quando a gente dança, né, a emoção da música, a gente transforma essa música em movimento. A gente agrega a essa música motricidade, ah, que ela nos desperta. Essa motricidade vai estar absolutamente conectada com a emoção. Então, a gente tem que se dar conta, quando a gente trabalha com música em biodança, né? Que a música, ela tem um poder que eu vou colocar entre aspas, mágico, né? Mágico em que sentido? Porque é ela que deflagra a emoção, é ela que vai fazer com que algo aconteça, né? Depende da música, a gente vai ir para uma emoção ou para outra emoção, né? Então, para a gente entender a potência disso, vamos pensar assim na trilha sonora dos filmes, né? Aquilo que nos mantém tensos, ou alegres, ou encantados com o filme, né? Não são só as imagens, são as músicas. As músicas nos mantêm associadas às imagens, né? Elas nos mantêm num grau emocional dentro de um filme, né? Se a música não é bem utilizada, parece que uma cena, por exemplo, altamente emocional, né, altamente triste, ela pode perder toda a sua tristeza, mesmo que ela seja muito triste. A cena em si, a imagem, né, se a música não está adequada. Então, isso, né, a nossa trilha sonora em biodança, ela é super importante, a gente perceber, né, quais são as emoções com as quais a gente quer lidar, o que que a gente quer despertar, né? E quais são as músicas adequadas a despertar aquelas emoções que vão reverberar e vão se amalgamar com o movimento, né? Então, quando uma música é bem escolhida, existe uma conexão
com a motricidade do exercício, o Rolando dizia que desaparece o dançarino, porque o dançarino é a própria dança, né? Então, é quando aquela emoção se transforma em movimento pleno. E a música é o elemento facilitador disso. Uma coisa importante de a gente perceber quando a gente monta estruturas de classe de biodança, né? É que a música em biodança, ela não é uma música para um exercício, outra música para outro exercício, mas que as músicas estão associadas umas às outras. Então, de nada me vale eu colocar, por exemplo, músicas que têm uma conotação. Ou colocar uma primeira música, por exemplo, numa roda de boas-vindas, uma música super alegre, feliz e coisa, e depois colocar uma música, não sei, que tenha uma coisa de reforço de identidade, de determinação, e lá e logo depois eu coloco uma música que tem uma coisa de paixão. Fica absolutamente incoerente a estrutura de classe. Então, se eu tenho que perceber qual é a emoção principal, né? E isso vai ter um caráter simbólico também, porque depende da temática que eu estou trabalhando naquela classe, eu vou precisar mais de uma característica emocional ou outra, né? E eu vou seguir uma estrutura de classe onde uma música vai ajudando na outra música. Depois, tem a estrutura emocional e também a estrutura em termos, né, de ativação e regressão. Tá? Então, tem músicas que são mais ativas, que elas nos abrem mais para o mundo, tem músicas que são mais introspectivas ou mais regressivas. Então, a gente tem que ver o que que a gente está querendo proporcionar, né? Para que vá se criando essa atmosfera que abre ou fecha ou determina algumas emoções, né? E as músicas também vão estar ligadas às linhas de vivência. Então, tem músicas que são mais sensuais, tem músicas que são mais criativas, tem músicas que são mais transcendentes, né? E, por exemplo, se eu estou trabalhando mais afetividade na minha classe, as músicas vão ter que ter todas nuances afetivas bem importantes, né? Se é mais sensualidade, eu vou colocar nuances mais eróticas ou mais apaixonadas, né? Então, tudo isso faz parte dessa história que eu quero contar, né? E que a gente pode ver que existe uma estrutura narrativa dentro da estrutura de aula de biodança, né? É importante que a gente perceba isso, que existe uma estrutura narrativa parecida com o que a gente usa num texto, só que é uma estrutura diferente porque ela não é feita para ler, ela é feita para entrar, né? É feita para se vivenciar. Mas existe uma estrutura narrativa, então a gente não pode ver os exercícios isoladamente, né? Existe uma sequência de exercícios, uma sequência de músicas que mantém uma coerência do início ao fim da nossa classe, tá? É muito importante isso. Hum. Depois, outro poder da biodança é a integração afetivo-motora. Tá? Então, dentre os níveis, né, de integração motora que propõe a biodança, eu vou dar um golinho de água. A integração motora, a integração sensitivo-motora são dados de motricidade que a gente vai encontrar, né, em diversas outras metodologias que são super importantes, e esses dois níveis de integração são super importantes. Agora, tem um terceiro tipo de integração motora que a biodança propõe explicitamente, né, e que a gente pode dizer que ela supera um pouco a integração sensitiva, né, porque ela tem, na realidade, o que a gente busca é a expressão do afeto através do gesto, né? Então, é transformar o nosso afeto, o nosso gesto em algo profundamente poético, né? Então, essa integração, esse nível de integração é muito facilitado em biodança e raramente em outra metodologia ele é levado em conta, né? Então, o quanto eu tenho, né, a capacidade de traduzir ao meu gesto, no meu gesto
aquilo que eu sinto mais intimamente, né? O quanto a minha gestualidade expressa meu mundo afetivo, né? E isso vai desde dos movimentos mais explícitos, né? Até micromovimentos, como expressões faciais, forma de olhar, forma de pegar a mão, né? Tudo isso é trabalhado de uma forma muito sutil. É claro que são três níveis motores que estão sendo associados, né? Mas que leva em conta, principalmente dentro da biodança, é o desenvolvimento dessa integração afetivo-motora. Porque o que que acontece na nossa cultura? É justamente ao contrário, né? Nós somos muito educados e animados a não expressar nosso mundo afetivo. Então, eu amo alguém, mas eu não posso explicitar isso nem através de meus gestos mais evidentes, e muito menos por gestos, microgestos, né? Então, aquele olho brilhando, aquela vontade de se aproximar, ela não pode ficar evidente, né? Muito pelo contrário, a gente é convidado para disfarçar. Da mesma forma, quando a gente não está gostando de uma situação, a gente é muitas vezes convidado a não expressar, a não demonstrar, a fingir que nada está acontecendo, né? Então, em biodança, a gente é convidado a conhecer essa linguagem profunda de contato com esse universo interno e as formas mais variadas de expressar isso ao mundo através do nosso movimento. Uhum. Então, a vivência, né? Outro poder importantíssimo, a gente já falou um monte na outra apresentação, né? Então, a vivência é um ponto fundamental da biodança, né? Eh, é uma metodologia vivencial. Tá? Então, ela tem digamos, uma base teórica super extensa, que para o facilitador é muito importante conhecer, né? Então, quando a gente pensa em vivência, ela tem princípios filosóficos importantíssimos, ela tem uma conexão teórica muito importante. Então, não se trata de não compreender o que a gente está fazendo e negligenciar, tá? Inclusive, quando a gente é convidado a dar uma explicação sobre o que que é biodança, a gente tem que saber super bem, né? O que que é vivência e quais as relações disso dentro do modelo teórico, em que isso vai dialogar com outros princípios teóricos. É super importante. Isso é tema para a gente estudar toda uma vida, tá? Agora, para o participante de biodança, a gente tem que dar explicações teóricas mínimas para dar uma espécie de um consentimento racional para que ele possa entrar na experiência vivida, tá? Mas o importante dentro do processo de biodança não é a explicação teórica. O importante dentro do processo de biodança é a própria vivência. É nisso que consiste o processo, tá? E depois o suporte racional, intelectual, ele vai ser um acessório importante, muito importante, mas é um acessório. A metodologia é vivencial, tá? Uma coisa importante é a gente fazer uma distinção, tá? E eu tenho apontado isso nos nossos encontros, mas eu quero deixar bem explícito aqui, né? Então, por exemplo, a parte verbal, né, inicial da classe de biodança. A gente sempre faz essa parte verbal, né, no início da vivência e não depois, para não ficar racionalizando aquilo que a gente experienciou, tá? Então, assim, não, jamais, jamais, jamais a gente acaba uma aula de biodança, vai se sentar e conversar sobre o que a gente viveu. Não existe isso, tá? Isso é uma ruptura da metodologia. A metodologia começa a gente conversando e acaba a gente muito alegre numa roda de ativação, tá? E as pessoas vão viver, vão só no segundo momento que elas retornam e daí vão falar daquela experiência depois de
se é num curso, né, de um final de semana, lá sei, vão almoçar, passam 2 horas e tudo, se reencontram, tá? Se não, o ideal, né, a estrutura ideal é que a gente vá se reencontrar uma semana depois, né? Então, não houve uma elaboração racional daquilo que foi vivido, tá? E a questão de chegada à consciência sobre o que ocorreu na última classe, né? A possibilidade de racionalização daquilo acontece depois de reverberar na nossa existência, no nosso cotidiano, tá? É muito importante isso. Daí, lá no outro encontro que a gente vai falar a respeito, tá? E daí tem o dado de como falar a respeito também, né? Que não é qualquer falar a respeito, não é analisar aquilo que a gente viveu, ou interpretar, ou aconselhar, né? Então, a nossa proposta, quando a gente verbaliza, né, é partilhar uma experiência vivida, é poder falar com emoção daquilo que a gente viveu, que cada um possa expressar aquilo que foi vivido, tá? E isso que foi vivido possa ser acolhido pelo grupo, tá? Eventualmente, o facilitador pode dar um retorno não interpretativo, tá? Ele não é obrigado a isso, ele não faz parte que ele tenha que dar algum retorno, né? Mas ele pode contextualizar aquilo que foi expressado dentro do trabalho que foi feito, dentro de questões existenciais, se ele conhece bem os participantes, contextualizar, tá? Jamais, jamais interpretar. A biodança não é uma estrutura analítica ou interpretativa. Então, a gente jamais analisa o conteúdo que as pessoas trazem, tá? Ah, isso, porque aquilo. Não. Mas sim, a gente pode reverberar com histórias, com as nossas próprias emoções, fazendo relações com a própria experiência de biodança. Isso a gente pode fazer como facilitador. No caso de feedback entre os participantes, a gente só tem que estar atento de que uma pessoa diga a outra pessoa, né, dentro desse contexto verbal, de partilha verbal, é que ela também não faça isso, não interprete, né, não aconselhe e fale de si, né? Então eu posso tomar a minha experiência o que eu escutei de um colega e falar da minha experiência a respeito de algo semelhante. É isso que a gente faz, tá? E treinar muito essa escuta qualificada, né? Ou seja, que a gente possa estar atento para as pessoas, etc. Então, na realidade, a parte verbal também é uma vivência. Tá? Onde a gente desenvolve toda uma poética do falar, né? Toda uma contação de histórias, uma atenção à fala do outro, uma capacidade expressiva. Então, ela é bem importante também, tá? E ela faz parte desse universo vivencial. Então, na realidade, tudo nesse universo de biodança, ele tem como primazia a vivência. O transe, né? O transe é esse estado, né? De passagem entre um estado de mais alerta, de mais disposição ao ambiente cotidiano, de ação no mundo, para um estado de mais receptividade, mais abandono, entrega, acolhimento. Tá? Então, isso a gente vai encontrar, o transe é um elemento central, né, dentro da metodologia de biodança, porque a gente sempre vai fazer esse trânsito, né, a palavra transe tem a ver com trânsito, esse trânsito entre o primeiro momento da aula, uma elevação da curva fisiológica, onde a gente vai trabalhar uma maior consciência de cada participante em relação ao grupo, em relação à dinâmica que está ocorrendo, e depois a gente vai mergulhando no estado de acolhimento, um estado de fusão, que tem a ver com a regressão, e depois vai sair novamente
para um estado de consciência aumentada, né? Então, essa passagem, né, entre esses dois estados que estão no nível horizontal do modelo teórico de biodança, a gente passa, chama de transe. Tá? O transe está presente em todas as linhas de vivência, não apenas na transcendência. Todas as linhas de vivência fazem, dentro da pulsação fisiológica da biodança, fazem estados de transe. O que que acontece no estado de transe? Existe uma modificação da percepção, a pessoa fica com a percepção mais aguçada, né? Então, muda o estado perceptual da pessoa quando ela entra nesse estado, esse estado de passagem. E esse é um grande objetivo das nossas classes, em maior ou menor grau, gerar estados de transe. Hum? Então, a palavra transe, muitas vezes, ela é mal compreendida, né, dentro da nossa estrutura social, que julga que o transe é uma coisa, é um fenômeno, não sei, ligado à religião, ou ligada à loucura, ou ligada à utilização de substâncias, né? Não, o transe é um estado natural que rolando soube distinguir esse estado natural e trazer para dentro da metodologia de biodança, né? Aliás, é o primeiro, o eixo horizontal do modelo teórico, é o primeiro que Rolando vai trabalhar, é a primeira coisa que Rolando descobriu foi isso. Né, quando ele propôs as primeiras vivências, ele percebeu justamente isso, que as pessoas alternavam entre um estado de maior vigília, de maior ação no mundo, e um estado de maior entrega e disposição ao contato e a fusão com o outro. Né? Então, esses dois estados formam uma pulsação que cotidianamente a gente faz no estado de vigília, no estado de sono. Né? Rolando apenas traz isso como um elemento muito importante para a gente trabalhar, um elemento central a se estar atento, né? Por quê? Porque se a gente se polariza em um estado ou outro, a gente tende a adoecer, né? Então, para aqueles que permanecem numa polaridade de consciência aumentada de si, né? A tendência ao estresse, a tendência a entrar em processos de muita angústia, de muito tarefismo, de não conseguir dar conta, né? E finalmente o próprio burnout. Né? E por outro lado, no extremo oposto, se a gente se especializa e permanece lá no polo regressivo, a tendência a não ter uma ação concreta no mundo, né? A deixar todas as coisas para depois, a postergar, a tendência à depressão, a tendência à não realização. Então, a gente precisa dessa pulsação. A gente necessita dessa pulsação no cotidiano. O que faz a biodança é nos tornar mais sensível a essa pulsação, né? Perceber melhor essa pulsação, validar melhor a necessidade dessa pulsação. Então, esse estado de transe é inerente à metodologia de biodança. A gente não consegue trabalhar, né? Própria curva fisiológica da biodança é uma leitura do estado de transe, tá? É uma pulsação do estado de transe. A carícia é outro elemento fundamental para a biodança, né? Então, ah, a pele é o nosso maior órgão sensitivo, né? A gente sente com toda a pele. A pele é uma extensão do nosso sistema nervoso. Então, nós somos uma espécie que não tem pelos, né? Então, no ser humano, a questão da sensibilidade da pele, ela é muito exacerbada, né? Isso nos torna absolutamente sensíveis, né? Muito sensíveis e tornam a pele um elemento de ligação, né? Com a gente mesmo e com o outro fundamental. Então, na nossa cultura, a gente tem uma repressão ao contato bastante considerável, né? A gente pode considerar que
a repressão ao contato, né, seja um dos fundamentos de controle social mais eficazes que existem, tá? Então, que vem, se a gente pensar numa evolução histórica, né, essa repressão do contato, ela foi sendo construída ao longo da história humana, né? Ela vai, digamos, se exacerbar bastante a partir das religiões monoteístas, especialmente da religião católica, né, onde essa visão do prazer e do contato começa a ser associada ao pecado, né, e são milhares de anos, né, mais de 1000 anos aí, centenas de anos, vários séculos, né, centrados sobre essa repressão, sobre a ligação da sexualidade, a culpa, né? ah, Sobre também uma sexualização de todo o contato, né? ah, Visto o contato pouco a pouco sendo construído uma sensação, né, de que todo contato tem a ver com a questão da sexualidade, uma culpabilização sobre a sexualidade, né, e o que vai inibindo toda a questão da expressão do afeto, né. Então, quando a biodança propõe, né, resgatar o contato, né, e a carícia como um elemento central, é algo muito impactante, tá? Então, assim, a gente pode dizer que a carícia é um elemento fundamental para a saúde mental humana, né? Para a gente necessita de contato, a gente só se sente realmente amado com o contato, né? A nossa corporeidade percebida, ela necessita de contato qualificante, cuidadoso, amoroso, né? Muitas vezes a gente se submete a coisas muito ruins, né? Como violência, como sexualidade sem desejo, simplesmente para ser tocado, né? Então, o que a biodança traz, né? Como um resgate da carícia é o resgate da carícia como algo, um alimento fundamental para o ser humano, algo imprescindível, tá? Para uma qualidade de vida, com uma qualidade de identidade, só que é algo que tem que ser aprendido, deve ser trabalhado com muita delicadeza, dado o grau de repressão que existe na nossa cultura. Então, a carícia em biodança é trabalhada com muita progressividade para que as pessoas vão compreendendo, né, que carícia não é simplesmente tocar, né, mas na carícia existe um diálogo, né, existe nas mãos que acariciam um, eh, uma série de nuances, né, que são super importantes de ser trabalhadas, né? Então existe uma dança das mãos que está cheia de formas de tocar, de texturas no toque, de velocidades no toque, de como utilizar a palma da mão, como utilizar os dedos, né? Tudo isso é um universo super extenso. Que é importante que seja compreendido pelo facilitador, para que ele entenda que quando a gente está propondo a carícia, a gente não está propondo simplesmente o toque, né? Mas sim um toque ultra qualificado, ultra sutil, ultra bem elaborado, né? E é muito importante que a gente tenha essa noção, né? Que é um trabalho que tem que ser realizado com muita progressividade, trazendo para dentro dessa estrutura uma noção do que seja
respeito também, né? Porque muitas vezes a gente associa o respeito com uma coisa hipócrita, né? Ah, eu respeito porque eu devo respeito, o respeito como respeito à autoridade, né? Mas aqui a gente está trabalhando um nível de respeito que é essa sensibilidade por esse espaço tão sutil, tão sagrado, tão íntimo que é a corporeidade, né? Então, a carícia é entrar num espaço que é o espaço mais íntimo que a pessoa tem, que é o seu próprio corpo, né? Então, através da carícia, a gente vai trabalhar essa possibilidade dessa intimidade que tem que ser construída sempre, sempre, sempre em uma relação em feedback, né? Sempre uma relação de muito respeito de um com o outro. E esse respeito se traduz pelo feedback, pela retroalimentação. Nunca a carícia pode ser a imposição da minha vontade de tocar sobre o outro que não quer ser tocado. Tá? A gente tem que desenvolver dentro das estruturas de classe de biodança sempre uma super relação de escuta mútua, onde essa escuta ela vai gerando, né, uma sensibilidade, que é uma sensibilidade que a gente vai levar depois para a nossa existência, né? De perceber essas microexpressões, essas pequenas alterações que dizem sim, existe um consentimento, existe uma vontade de tocar e ser tocado, ou não, esse toque não está adequado, esse toque não é legal, né? Então, essa construção ela tem que ser muito afinada e a gente tem que levar isso em conta, tá? Propor trabalho de carícia ignorando esses princípios vira um trabalho de tocar, né? Tocar uma pessoa como se fosse um objeto. E isso a gente não pode permitir, tá? Não é esse o trabalho. Então, outro poder, né? Ampliação da percepção e da consciência. Então, a gente falou bastante longamente sobre isso no nosso módulo anterior, né? Onde o que a gente busca em biodança é essa ampliação da percepção, né? Então, quando eu começo a fazer biodança, eu percebo o mundo numa certa dimensão, né? À medida que eu vou fazendo biodança, essa dimensão vai se ampliando. Cada vez eu faço mais relações de uma coisa com outra. E isso é muito interessante porque não parte, lá sei eu, de uma leitura, de um conhecimento teórico. É óbvio que as pessoas que fazem biodança e que fazem há muito tempo e que vão ampliando a sua percepção, elas também muitas vezes elas vão buscar bases teóricas para entender melhor o que está acontecendo, entender melhor o mundo, entender melhor a si mesmo, né? Eu vejo que as pessoas que fazem muito biodança, elas são muito curiosas também, elas buscam a maior compreensão do mundo a partir da arte, a partir da leitura, a partir do conhecimento teórico. Mas essa ampliação da percepção e essa geração de consciência, ela se dá a partir principalmente de uma amplitude cada vez maior da capacidade de vivenciar, né? Então, a gente inicia um processo de biodança, em grande parte das vezes, com uma dificuldade muito forte de entrar em vivência, de se entregar ao que a gente está vivendo, né? E à medida que a gente vai aprendendo, né, a vivenciar cada vez mais profundo, isso vai se somando, né? E cada vez mais a gente vai compreendendo a vivência como algo importante, né? E vai se entregando, vai dando espaço na nossa vida ao vivencial. Inicialmente isso acontece dentro da classe de biodança, mas pouco a pouco
esse fenômeno, né, vai se alargando para toda a nossa existência. Essa maior capacidade de viver aquele momento vivido, aquilo que a vida está nos regalando. Sejam as coisas maravilhosas ou mesmo as dificuldades, porque as mesmas dificuldades são fonte de conhecimento, são fonte de sabedoria. E a gente poder se dar conta, né, que a sabedoria, se a gente pegar a etimologia da palavra sabedoria, ela vem de sabor, né? Então, a sabedoria, ela se constrói a partir da vivência, não a partir do conhecimento racional. Sabedoria vem daquele que saboreia a vida. E o saborear a vida é a vivência. Hum? Depois, um elemento fundamental, né, dentro do processo de biodança, biodança é em grupo, tá? Não tem como fazer biodança assim sozinho, tá? Então, biodança é o estabelecer uma relação com o grupo, com o grupo a qual eu estou interagindo, né? Então, é super importante a gente perceber que o processo de integração do grupo, transformar o grupo no grupo, né? Então, não se trata de ali um monte de gente junto fazer exercícios junto. Não, o grupo vai se estabelecendo enquanto uma unidade, né? Uma unidade onde existem várias unidades, vários indivíduos, mas que existe uma identidade do próprio grupo, né? Eu gosto de pensar que o grupo é como uma casa também, é um mundo, uma casa, ao qual a gente vai começando a aprender a fazer uma referência. É um lugar para onde a gente pode voltar, é um lugar de cultivo, né? Cultivo de vida, cultivo de amizade, cultivo de afeto, cultivo de confiança. É um espaço que deve ser cuidado, né? Então, também eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter, assim, quando a gente tem os nossos grupos, né? Também um certo cuidado com isso é de que as pessoas tenham a noção, né, de que, claro que existe o facilitador é parte do grupo, mas na realidade, dentro de um grupo, todos facilitam o processo. O facilitador, ele tem um espaço, um espaço diferenciado, ele tem, digamos, um papel diferenciado dentro da estrutura grupal, que é a condução do grupo, ele tem um papel de liderança, um papel de autoridade, sem ser autoritário, né? Dentro daquela estrutura. Mas, na realidade, se a gente pensar que cada membro do grupo é um ecofator, né? Então, na realidade, todos os participantes do grupo são facilitadores do processo dos outros participantes, né? Então, por isso é muito importante que a gente, quando a gente vai constituindo o nosso grupo, que as pessoas se deem conta disso, tá? Isso pode ser explanado teoricamente, pode ser falado várias vezes, pode fazer parte das nossas consignas. Então, por que que eu estou falando isso? Porque é importante que os participantes do grupo eles saibam disso para eles se darem conta de que existe uma responsabilidade dentro do trabalho de biodança, que não é única do facilitador, né? Então, quando um participante do grupo ele vai sair do grupo, é importante que ele comunique que ele vai sair do grupo. Quando um participante do grupo ele não pode ir, né, no grupo naquele dia, é importante que ele comunique. Por quê? Porque as pessoas esperam, né? Porque ele tem responsabilidade, ele faz parte do processo daquelas pessoas, tá? Então é muito importante que a gente possa enfatizar isso para os participantes do grupo, né? Que eles têm uma responsabilidade. Né? E assim, eu sinto nos últimos anos, pessoal, que isso tem sido cada vez mais difícil, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade muito individualista e que as pessoas pensam, na maioria das vezes, eu pago uma mensalidade, eu vou se eu quero, eu participo se eu quero, se eu não for, não tenho que dar satisfação para ninguém. Não se trata, tá, de dar satisfação. Se trata que faz parte do processo de desenvolvimento afetivo eu cuidar das relações.
Tá? E eu me dar conta de que aquele processo grupal, eu faço parte dele, então que eu devo uma consideração a esse processo, não somente por dever, mas sim por que faz parte do meu processo essa consideração, a construção dessa consideração, né? Então, e que o abandono de um grupo, ele causa uma ressonância em todos os participantes, né? Isso desestimula, empobrece o processo. Então, é muito importante a gente conversar muitas vezes sobre isso, né? Fazer o processo de integração em nível vivencial é imprescindível, não adianta falar essas coisas se a gente não tem um processo vivencial de integração, mas eu acho que tem que estar presente dentro das nossas consignas o falar sobre isso também. Tá? Atenção redobrada quando a gente tem processos grupais onde tem muita, assim, agora me faltou. Ai, me faltou a palavra. Volatilidade, eu não sei. Onde é volátil a participação, ou seja, vai uma pessoa de um dia, outra pessoa no outro dia, tem um monte de visitante, vai e volta, né? eh, é bem importante a gente se dar conta de que isso, né, mesmo que mantenha, de certa forma, uma, uma integração do grupo, né, uma integração, não, um número de pessoas no grupo, às vezes é um impedimento para a integração do grupo. Tá? Então, é claro que é super legal a gente receber visitas ou entrar uma pessoa nova, é super bem-vindo na maioria das vezes, tá? Não estou dizendo que não é para fazer isso, mas é de a gente estar sempre com esse cuidado pela manutenção dessa estrutura básica do grupo, que são aquelas pessoas que sempre estão presentes, né? Dando conta de que é muito importante essa responsabilidade para que os novos que vão entrando também vão incorporando essa noção de responsabilidade, tá? Então é um assunto a ser falado sempre.